Principal opositor de Vladimir Putin para as eleições de março de 2024 tem a sua candidatura barrada, enquanto Dmitry Medvedev, representante da segurança da Rússia, garante um Armagedon contra a OTAN e, ao mesmo tempo, Tucker Carlson, representante entrevistador dos Estados Unidos, tem uma entrevista exclusiva com Vladimir Putin. A Rússia, a agência TASS, que é a estatal russa, promete que vem uma bomba nessa entrevista. Notícias importantes também relacionadas a ataques que os Estados Unidos fizeram contra o Iraque, matando a liderança de um grupo que atacou a base dos Estados Unidos lá na Jordânia, é a resposta que todos esperavam, e o Iraque desesperado para que os Estados Unidos saiam do seu território. A gente vai falar um pouquinho também, pessoal, sobre as ameaças que os Estados Unidos vêm fazendo à Hungria, e uma resposta fortíssima da Hungria. Não somos o 51º estado dos Estados Unidos, e finalizar falando um pouquinho também da recusa dos Estados Unidos de um pacote de ajuda econômica para a Ucrânia e para Israel, e como eu já tinha adiantado para vocês, sim, Zelensky demitiu Zaluzny. Como que foi essa demissão e o que reserva agora o futuro militar da Ucrânia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, para que eu continue postando conteúdos diários, trazendo muita informação para vocês, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Se você não puder, não quiser, galera, sem problemas, seu like, engajamento, sua presença já tá mais que sensacional. Tamo junto, pessoal. Então bora lá que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar no vídeo de hoje. Como eu disse para vocês na introdução, o principal opositor de Vladimir Putin nas eleições era um político, um senhor chamado de Boris Nadezhdin. Esse cara, ele tinha algumas opiniões muito polêmicas relacionadas às atitudes que o Putin vinha fazendo na Rússia, como, por exemplo, o combate à população LGBTQIA+, a própria guerra na Ucrânia e também algumas outras liberdades que, segundo ele, foram privadas. Na verdade, galera, ele queria uma aproximação um pouco maior com o Ocidente e chama a guerra da Ucrânia como um grande erro. Professor, mas esse cara pode falar tudo abertamente? Então, né, aí existem as narrativas. Quando você pega, por exemplo, os partidários do Putin, assim, claro que ele pode falar. Ele estava participando de eventos em rádios, em televisões e por aí vai. Ah, mas tem perseguições contra o Navalny, tem perseguições contra opositores políticos, tem a oligarquia russa, que quando os oligarcas criticam o governo russo, coincidentemente, alguns morrem ali de maneira suspeita, né? Mas a Rússia garante que ele está falando abertamente sobre tudo o que ele quer falar. Só que mesmo assim, ele teve a sua candidatura barrada, porque segundo a justiça da Rússia, ele falsificou algumas documentações. Para você surgir como candidato, segundo a justiça da Rússia, você precisa de pelo menos 100 mil assinaturas em 40 regiões diferentes. Segundo a comissão eleitoral do país, não sabe se foi ele ou se foi, enfim, né, partidários dele, falsificaram as assinaturas e por isso ele está impedido de concorrer nas próximas eleições. Ou seja, galera, na prática, não vou falar que ele oferecia algum tipo de resistência, tá? Não oferecia. Mas talvez o único que vinha com ideias realmente diferentes para a proposta política da Rússia tenha a sua candidatura barrada. Ou seja, Vladimir Putin vai nadar de braçadas aí para se eleger mais uma vez como presidente e pode ficar até 2036 no poder. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre os ataques que os Estados Unidos fizeram ao Iraque. Esses ataques, eles funcionam como uma retaliação aos ataques que foram feitos à base da Jordânia, a Tower 22, a Torre 22, que fica no noroeste da Jordânia. Para quem não se lembra, a gente teve um ataque do chamado Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos, a essa base na Jordânia. Irã falou que não foram eles, o Iraque também garantiu que não, a Síria também não, até que um grupo chamado de Kataib Hezbollah assumiu a autoria desses ataques. Inclusive, segundo a própria Reuters, Irã e Iraque ficaram decepcionados com a organização, porque uma coisa é você atacar pontos militares ou fazer atentados contra consulados ou contra estruturas físicas. Outra coisa é você atirar numa base e causar a morte de 3 soldados e mais de 40 militares feridos. É óbvio que os Estados Unidos agora teriam uma motivação para fazer uma maior intervenção. Os Estados Unidos responderam com ataques ao Iraque, com ataques à Síria, que foram repreendidos inclusive pelo Irã, e agora fizeram mais um ataque contra o Iraque.
Segundo, o que aconteceu, né? Foi um drone que disparou um míssil e acabou atingindo um carro. Nesse carro estava uma das lideranças dessa organização, que os Estados Unidos se recusou a dar o nome, tá? Até para não fazer publicidade, coisa que vai. Ah, professor, mas pode fazer isso? Então, uma operação conjunta assim, ela poderia acontecer se tivesse autorização do país em que está o membro da organização. No caso, o Iraque, ele não permite operações desse tipo. Tá certo que os Estados Unidos já atacou bases, o general Soleimani foi morto dentro do Iraque e agora os ataques ao Kataib e Hezbollah também dentro do Iraque. Mas a gente sabe que existem militares americanos que estão ali posicionados e o Al-Sudani, que é o governante do Iraque, ele vem demonstrando grande insatisfação com essa postura dos Estados Unidos, com esses ataques americanos em territórios estrangeiros sem autorização do Iraque. Ele estava tentando negociar uma saída dos militares dos Estados Unidos do Iraque. Ali existem, galera, mais ou menos 900 militares com a prerrogativa de combate a organizações terror, taranã, né? Enfim, que atuam naquelas posições. Mas o Iraque falou que não tinha mais sentido manter aquilo ali. Tivemos uma reunião no dia 27 de janeiro, que ia começar o processo para sair essa coalizão liderada pelos Estados Unidos. Só que aí, naquele momento, aconteceu o ataque à base na Jordânia. Esfriaram as negociações. Agora, com mais o ataque feito ao Iraque, mesmo que não contra o governo do Iraque, mas sem autorização do Iraque, o Iraque está desesperado para que os Estados Unidos saiam do seu território, para que abandonem o país. O Irã também, galera, em declarações públicas, deixou bem claro que nesse momento os Estados Unidos ele só está ameaçando a paz e a segurança do Oriente Médio. Para vocês terem uma noção da situação, os civis, população, começou a protestar contra os ataques dos Estados Unidos. O próprio Iraque colocou, galera, que foi um assassino, tananã, né? Em plena área de residencial e que os Estados Unidos não deveriam ter autorização para conseguir fazer isso. Os Estados Unidos, vendo todas essas reclamações dos países do Oriente Médio, deixou bem claro, eles atacaram a nossa segurança primeiro, mataram nossos militares. A gente vai fazer de tudo para retaliar e para proteger os estadunidenses que atuam em outras bases pelo mundo. Situação tensa no Oriente Médio. A gente teve também, galera, para quem não sabe, né, a Turquia, ela aprovou a entrada da Suécia na organização, na OTAN, e agora só falta a Hungria. A Hungria é comandada pelo Viktor Orbán, lembrando que a Hungria é membro tanto da OTAN quanto da União Europeia, ao contrário da Turquia, que só é membro da OTAN. O Viktor Orbán, ele mantém boas relações com Putin e, inclusive, teve uma série de verbas bloqueadas por parte da União Europeia, justamente por não respeitar alguns princípios básicos de direitos humanos e liberdade para a justiça, principalmente, tá? Ele vinha bloqueando tanto o repasse de verbas para a Ucrânia, como também, pelo menos até agora, não votou a entrada da Suécia na OTAN. Lembrando que para entrar um novo país, precisa ter um consenso entre os países membros da organização. A Hungria, aparentemente, tá, pessoal? Tô especulando, tá? Não é confirmado isso. Mas demonstra uma certa predisposição a votar favorável. Só que ainda não votou. Ah, foi por conta das férias parlamentares, é por uma vontade do Congresso, não quer se indispor com a Rússia. Galera, independente do que seja, Jake Sullivan, representante dos Estados Unidos, colocou que para tudo existe uma paciência, que a paciência dos Estados Unidos não é ilimitada. Ou seja, Hungria, vote e aprove essa entrada da Suécia. Aí a Hungria respondeu, olha, Estados Unidos, alguma vez nós húngaros já falamos como que vocês têm que se portar em votações do Congresso americano, o comportamento de vocês? Não, né? Por quê? Porque vocês são um Estado autônomo. Nós, Hungria, a gente também merece respeito e também somos um Estado autônomo. Inclusive reforçou e falou coisas muito parecidas com o que o Ben-Gvir de Israel também falou quando foi confrontado com os Estados Unidos querendo interferir em Israel. Nós não somos a 51ª estrela da bandeira americana, se referindo que não é um estado dos Estados Unidos, e sim um estado autônomo. Ou seja, não acho que isso vai mudar nada, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como a Hungria, penso eu, tá, está querendo algumas contrapartidas para ter o aceite à entrada da Suécia, finalmente, na OTAN. Como eu previ para vocês, falei, hein, pessoal, pitonizem, adivinho. Foi barrado o projeto, um pouco mais apertado do que eu esperava, confesso, tá? O projeto de um pacote de 188 bilhões de dólares destinado a ajudas militares. Essa ajuda iria parte para o Pacífico, Mar da China Meridional, parte para Israel, parte para a Ucrânia e parte para a zona de fronteira, para a defesa da fronteira entre México e Estados Unidos.
Os republicanos, por mais paradoxal que possam parecer, porque geralmente são mais favoráveis ao controle de fronteira, tudo tal, alegaram que não aceitaram né, esse tipo de pacote, inclusive o Trump jogava contra, porque, segundo ele, isso é premiar a incompetência do Biden, que deixou a fronteira extremamente permeável e agora quer bilhões de dólares sendo dispensados para tentar controlar a fronteira, uma coisa que poderia ser feita sem todo esse dinheiro. É claro, galera, que tem um quê eleitoral aí por trás. Os republicanos foram contra, não porque eles querem a permeabilidade das fronteiras, mas porque não querem que o Biden invista nesse sentido, claro. E além de tudo, esse pacote contém quase 60 bilhões de dólares em direção aos ucranianos, que é uma coisa que incomoda os republicanos. O Trump já falou que ele está considerando, está pensando se realmente vale a pena ajudar os ucranianos ou não. É fato, entende? Então, por conta de toda... Inclusive, tem gente chamando o Trump de aliado ao Putin, né? Porque se os Estados Unidos não repassam verbas para a Ucrânia perde o seu principal aliado, o seu principal financiador. A União Europeia também vem tendo algumas ajudas relevantes, ajudas importantes, mas com certeza os Estados Unidos é o mais relevante de todos, e isso fortaleceria uma contraofensiva ou uma ofensiva dos russos. Lembrando que a Ucrânia já garantiu que a Rússia está de olho em Kharkiv, tá? Vamos entender aqui exatamente por quê. Professor, quer dizer então que agora a Ucrânia e Israel estão ferrados? Então, o que está se cogitando é o Senado fazer um novo pacote, só que um pacote agora que não tenha esse destino de verbas para a fronteira sul dos Estados Unidos, e só tenha um pacote de ajuda econômica para a região do Pacífico, para a Ucrânia e para Israel. Vai ter um pouco de dificuldade, porque os republicanos não são muito favoráveis a essa ajuda a Israel, mas pelo menos tira esse financiamento da área de fronteira. Penso que dessa vez isso pode ser aprovado para, assim, alegria dos ucranianos. Eles precisam dessa grana. O Zelensky já falou no passado que para conseguir manter a Ucrânia, tanto no sentido social, eletricidade, infraestrutura, mas também militar, pelo menos 7 bilhões de dólares por mês. A Ucrânia ganhou 50 bilhões de euros para um ano. Ainda falta um pouquinho, um pocão, aliás, né? Inclusive. Tá bom? Outro ponto, galera, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, está ligado ao que eu já tinha falado pra vocês, a demissão de Zaluzny. O Zaluzny, que era o comandante-chefe do exército ucraniano, ele foi demitido depois de alguns entreveros entre Zelensky e Zaluzny. Quando você pega as declarações públicas, Zelensky é o presidente, Zaluzny é o comandante aí das Forças Armadas. Quando você pega as declarações públicas dos dois nos dias de hoje, parece que os dois são grandes amigos. Pô, tamo junto, fotinho abraçado, olha Zelensky, parabéns aí pela sua garra, até o fim junto com a Ucrânia. O Zelensky falou, ó, Zaluzny, você vai sair da liderança, mas eu não quero que você abandone suas tropas, pode continuar aí, né, atuando fortemente no exército. Cara, para, né? É tudo jogo de cena. A gente sabe que por baixo dos panos, pelas declarações tanto de mídia dos Estados Unidos, mídias estrangeiras, rolava a ideia, inclusive, que o Zaluzny, não acho que chegaria a esse ponto, tá? Pudesse até dar um golpe no Zelensky, porque as divergências entre os dois eram muito grandes. As posições em Avdiivka, cada um queria um tempo de combate, uma mobilização de tropas de um jeito. As declarações públicas, o Zaluzny falando de uma contraofensiva paralisada, o Zelensky achando que isso tirava um pouco a credibilidade dos ucranianos. Fora que a contraofensiva de fato está paralisada e ele é o comandante-chefe. Então, inclusive o Zelensky, quando ele postou hoje, né, a demissão do Zaluzny, ele deixou bem claro que as metas de reconquista territorial de 2023, elas não foram atingidas. Então, é necessário mudar um pouco a rota. É bem papo de demissão de chefe isso, né? Vamos mudar a rota aqui, tá? E falou, inclusive, que é necessário uma nova forma de mobilização e de recrutamento, tá? Desse ponto de vista, a gente teve os Zaluzny, então, tentando demonstrar uma certa coesão com Zelensky, o que é importante para receber investimentos estrangeiros. Querendo ou não, pessoal, passa uma credibilidade quando você percebe que foi, pelo menos publicamente, né, só uma troca na paz, para receber mais auxílios. Professor, e quem vai ser colocado no lugar, né? O cara que foi colocado no lugar chama Oleksandr Syrskyi, que também, claro, é um general. Segundo o Washington Post, ou seja, uma mídia ocidental, ele não é muito bem quisto pelas tropas ucranianas, ao contrário do Zaluzny, que gozava de bastante popularidade frente às tropas da Ucrânia, tá? Professor, e por que não? Porque, segundo quem convive, né, com ele é um cara um pouco linha dura e que, inclusive, se inspira no modelo de combate do ex-exército soviético. Não é um cara atualizado.
Cara, de novo, tá? Isso parece muito mais especulação do Washington Post. Talvez eles tenham ali as suas fontes, mas de verdade, vamos aguardar para ver. De concreto, a gente pode falar que ele teve muito sucesso de um lado e eu diria que alguns probleminhas dos outros. Eu falei para vocês que o início da ofensiva da Rússia, contra a Ucrânia, a ideia não era conquistar somente aquele território sudeste, indo da região de Donbás até a Crimeia, né? A ideia era muito mais que isso. E, inclusive, os russos, eles avançaram em direção a Kiev, foram derrotados, não conseguiram avançar e tentaram também conquistar Kharkiv. A gente não pode esquecer que em setembro do ano retrasado, os ucranianos conseguiram fazer uma contraofensiva, conseguiram eliminar e reconquistaram grande parte. O chefe militar, tanto da resistência de Kiev, como também da reconquista daquela região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, era o Syrskyi, ou seja, experiência de combate ele tem. Mas ele também foi um pouco criticado por conta das suas ações relacionadas a Bakhmut, porque ele também fez com que os militares ficassem muito tempo ali, tivessem muitas baixas e a cidade acabou sendo derrotada pelo Grupo Wagner, que nem era o exército oficial da Rússia. Então existem alguns probleminhas envolvidos. Para finalizar, pessoal, a gente pode falar também dele, né? Dmitry Medvedev. Para quem é velho de guerra aqui no canal, sabe que é um cara super importante da segurança russa e fazia tempo que ele não fazia declarações tão polêmicas assim. Tudo que ele fala, galera, é extremamente polêmico. Ele deixou bem claro que a OTAN, nesse momento de exercícios militares, exercícios na Escandinávia, Steadfast Defender, está ameaçando os russos. A Maria Zakharova falou que algum tipo de resposta da Rússia virá a esses exercícios militares próximos da fronteira com a Rússia. O Medvedev ele citou que uma possível guerra entre um membro da OTAN e um membro da Rússia é totalmente desproporcional, porque estamos falando de um país contra uma organização transnacional, que tem vários países. Então ele falou que uma resposta contra uma guerra à OTAN será uma resposta nuclear, um Armagedon, o fim do mundo. Medvedev, sempre que tem que alfinetar e dar declarações polêmicas, ele que tá falando. E a gente vai ter também, galera, não sei, né, se quando eu posso já saiu essa entrevista, confesso que eu estou um pouco ansioso para saber, do Tucker Carlson, que é um entrevistador dos Estados Unidos, e ele conseguiu uma entrevista com Putin. Aparentemente a entrevista vai ser divulgada no X do Elon Musk hoje, tá? E segundo a TASS, que é uma agência de notícias russas, medidas ou notícias bombásticas virão à tona na análise do Putin sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, ele está sendo bastante contestado por estar entrevistando o Putin. E aí, pessoal, você concorda? Tucker Carlson entrevistar o Putin? Independente se você concorda ou não com o Putin, ele deveria ter o direito de ser entrevistado e passar a sua visão de mundo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.